Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje do canal é Saúde e educação estão em perigo no Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, como vocês acompanharam durante todo esse mês de maio e até antes, eu venho debatendo bastante sobre o novo teto de gastos. E aí eu já expliquei aqui no canal várias vezes como o teto de gastos vai atacar os mínimos constitucionais da saúde e da educação. Então prestem bem atenção no que é que está em jogo. Antes disso, estou gravando esse vídeo na sexta-feira. O novo teto de gastos ainda não foi aprovado. Totalmente, ainda falta ser votado no Senado. Se o Senado fizer modificações, volta para a Câmara dos Deputados e depois vai para a sanção presidencial. O acordo do governo Lula com o Congresso, com o Arthur Lira, é não vetar nada e a tendência é o Senado evitar grandes modificações, porque evitando grandes modificações volta para o Congresso e o Arthur Lira vai arrancar mais alguns bilhões na votação. Isso não significa deixar de lutar. Por exemplo, eu acho que tem muito apelo social a gente bater na tecla para excluir o Fundeb do teto de gastos. Eu já expliquei no vídeo do canal sobre o debate entre Elias Jabbour e Davi De Castro, está aparecendo aqui na tela, como foi uma escolha do governo Lula deixar o Fundeb no teto de gastos. Então veja, dá para tirar o Fundeb. Aí significaria o Senado modificar, aí a Câmara ia voltar, ia ter uma briga. Dá para tirar o Fundeb, dá para tirar o fundo do piso da enfermagem. Nesse momento a minha análise é que isso tem um pouco menos de apelo, mas dá também. Dito isso, infelizmente, nós falhamos nesse debate. Eu lancei um vídeo no canal, Novo Teto de Gastos e a Impotência do Marxismo Brasileiro, em que eu faço um chamado, uma reflexão enquanto marxista, enquanto comunista que eu sou, que a gente não estava fazendo nada para barrar o novo teto de gastos. Que a gente não estava fazendo debate, não estava fazendo mobilização, não estava fazendo a crítica, e não estava. Saiu um episódio do Revolution comigo, Júlia Rocha e Davi De Castro, em que eu reforço, a gente tem que fazer uma autocrítica. A gente tem que fazer uma autocrítica, não é só criticar Lula e o PT, não. Lula e o PT tem que ser muito criticados. Mas a gente também tem que assumir o nosso erro, a gente tem que assumir a nossa inércia, a gente tem que assumir a nossa falta de iniciativa. O nível de apropriação que os marxistas brasileiros tiveram desse debate foi tão baixo que, assim como eu fiz no Revolution, não vou citar nomes, porque sempre que cita nomes, alguém entende como treta, como ataque. Mas veja, o nível foi tão baixo. Teve duas organizações marxistas brasileiras que na sua nota sobre o novo teto de gastos tinha erros conceituais. Então a galera nem sequer entendeu bem o projeto do governo Lula. Percebe? Esse foi o nível de despreparo para esse combate. E aí veja, como eu já expliquei várias vezes aqui no canal, e só repetindo de maneira rápida, o novo teto de gastos vai forçar um ataque à saúde e à educação. E aí vamos lá. A Constituição de 88 determina os mínimos constitucionais para a saúde e para a educação. Então, necessariamente, o governo tem que gastar 18% com educação e 15% com saúde, se não me falha a memória. Ou é o contrário, mas é algo nessa faixa. De tal sorte que o teto de gastos do Michel Temer não revogou esses mínimos constitucionais, ele suspendeu, mas eles ainda estão valendo. O Paulo Guedes, em 2021, queria suspender, atacar os mínimos constitucionais da saúde e da educação. Lembra que circulou em 2021 a notícia que o Paulo Guedes disse que o orçamento brasileiro é muito engessado, que ele queria desengessar o orçamento? Era sobre isso que ele estava falando. Sobre os mínimos constitucionais para a saúde e para a educação que o Paulo Guedes queria atacar. E o Paulo Guedes desistiu, porque com medo, ano que vem era ano de eleição. Ano que vem, isso ele falando de 2021, né? 2022 era ano de eleição e tal, o Paulo Guedes desistiu. Aí qual é a questão? O teto de gastos do governo Lula
permite que as despesas cresçam no máximo até 70% do arrecadado no ano anterior. Ou seja, a base de crescimento da despesa pública vai ser no máximo 70% que foi arrecadado no ano anterior. Mas os mínimos constitucionais da saúde e da educação definem que, e eles passaram a valer de novo, a partir da PEC de transição, eles definem que vão ser calculados com base em 100% da receita. Ou seja, cultura, ciência e tecnologia, infraestrutura, meio ambiente, política para as mulheres, política para a população negra, política para a LGBT, segurança. Tudo isso pode crescer no máximo a base de 70% do que foi arrecadado, considerando o limite máximo de 2,5% de expansão do gasto. Já saúde e educação crescem a base de 100% da receita. Então, é a metáfora que o Davi De Castro usa, que é muito boa, que é como se você tivesse um carro na frente indo a 70 km por hora e um carro atrás indo a 100. Eles vão bater. Então, o governo Lula já anunciou várias vezes que vai mandar no segundo semestre uma PEC para atacar os mínimos constitucionais da saúde e da educação. Já está anunciado, gente. Veja, não é especulação, não é fofoca de bastidor, não é informação privilegiada, é público, está na mídia, está na imprensa burguesa. Por quê? Se o governo não atacar os mínimos constitucionais da saúde e da educação, tem duas opções. Ou ele não cumpre o novo teto de gastos, ou ele não vai conseguir cumprir as metas, ou ele vai cumprir as metas deformando o orçamento em todas as áreas. Porque como saúde e educação vão crescer mais que todas as outras despesas, ele pode, por exemplo, cumprir as metas, executar o orçamento, mas, por exemplo, tirando dinheiro pra caramba da cultura, da infraestrutura, da agricultura, proteção ao meio ambiente, ciência e tecnologia e por aí vai. E o governo Lula já disse qual é o seu caminho. O seu caminho é atacar os mínimos constitucionais para a saúde e para a educação. Veja, vou abrir aqui o Davi De Castro, que publicou a entrevista do Rogério Seron, que é secretário do Ministério da Fazenda do Fernando Haddad. Governo enviará PEC no segundo semestre para mudar piso de gastos em saúde e educação. Veja, gente, já está anunciado. Essa entrevista do Rogério Seron no Globo é dessa semana. Ou seja, já está anunciado. Qual é o que o governo está propondo? Ele está propondo, ao invés de 15%, 18% da receita para a saúde e para a educação, calcular por gasto per capita. O Davi De Castro, de novo ele, já mostrou, fez simulações, se essa regra tivesse valendo, ela teria tirado nos últimos 10 anos 40% de todo o orçamento que foi para a saúde e para a educação. Então ele vai reduzir o gasto com saúde e educação para fechar as contas no novo teto de gastos. E aqui a gente tem uma oportunidade de ouro, que é não deixar isso passar e forçar o governo Lula a se colocar numa posição que ele vai ter que rever o próprio teto de gastos que ele aprovou. É isso. Ou então ele vai ter que turbinar a arrecadação indo para cima da burguesia. Por exemplo, o imposto territorial rural no Brasil, o Brasil do latifúndio, o Brasil do agronegócio, arrecada o equivalente ao IPTU de São Paulo. Se o governo quiser fechar as contas, as metas do novo teto de gastos, ou ele turbina a arrecadação, ou ele ataca os mínimos constitucionais de saúde e educação, ou ele deforma o orçamento. Deixa a saúde e a educação como está, nos mínimos constitucionais, não muda em nada na arrecadação e deforma o orçamento. Então tira dinheiro da infraestrutura, tira dinheiro da cultura, tira dinheiro de ciência e tecnologia. Então veja, a gente tem aqui uma oportunidade de ouro, que é, dentro da política liberal do governo, forçar um cavalo de pau para o governo rever o novo teto de gastos, ou então ir para cima do lado da arrecadação, do lado tributário,
para conseguir um crescimento contínuo da arrecadação e não precisar ou conseguir fechar as metas sem atacar os mínimos constitucionais de saúde e educação. O governo revê a Lei Candir, o governo revê o imposto territorial rural, o governo institui imposto sobre consumo de luxo, de jatinho, de helicóptero, de lancha, o governo aumentar a tributação sobre fortunas, o governo tributar lucros e dividendos. Ou seja, aqui é a nossa oportunidade. É uma questão de vida ou morte, de defesa dos serviços públicos, defesa das políticas públicas, de defesa da classe trabalhadora, não deixar o governo Lula aprovar o ataque aos mínimos constitucionais da saúde e da educação. E, paradoxalmente, a gente não deixar o governo Lula aprovar esse ataque é a melhor forma de salvar o governo Lula. Porque imagina o próprio Lula tendo que explicar nos próximos 4 anos que ele fez um ataque que o Paulo Guedes e o Michel Temer não tiveram coragem de fazer. Tá ligado? Qualquer prefeito, qualquer candidato a prefeito que foi esperto de direita na eleição de 2024, se isso for aprovado, vai usar isso para atacar os candidatos progressistas. Imagina, por exemplo, o Guilherme Boulos, candidato a prefeito de São Paulo, tendo que explicar na eleição, chegar o Ricardo Nunes e dizer assim: ô Boulos, você fala que é a favor do povo trabalhador, você fala que é a favor do mais pobre, mas o governo Lula acabou de atacar os mínimos constitucionais para a saúde e para a educação, reduzindo o repasse de saúde e educação. E aí? Tá ligado? Aí veja, gente, isso já está anunciado. A gente já pode começar a debater desde já. A gente pode começar a agitar desde já. A gente pode começar a politizar desde já. A gente pode começar desde já a colocar isso em pauta nos sindicatos, nas universidades, nas ocupações, nas entrevistas, nos debates, nas mobilizações, questionar os deputados, os senadores, os partidos políticos, desde já. E aqui, os marxistas brasileiros têm a oportunidade de ouro de se redimir da sua inércia, da sua falta de ação em relação ao combate do novo teto de gastos. Veja, não existe explicação se a gente ficar parado de novo. Percebe? E aí, gente, desculpa, viu? Mas sendo muito sincero, eu, enquanto comunista, eu sou acima de tudo leninista. Antes de me organizar em partido, eu era leninista. Para mim, o leninismo tem como pressuposto uma autocrítica séria, dura, aberta e franca. A gente falhou feio, foi inerte, ficou parado, ficou como espectador da luta de classes na formulação e no andamento do novo teto de gastos. A gente vai falhar de novo para defender os mínimos constitucionais da saúde e da educação? Eu espero que não. Eu, de verdade, espero que não. Vão acompanhando esse debate no site Outras Palavras, que vem publicando matérias muito boas, especialmente a coluna do Antônio Martins. Bota aí, Max, a logo aí do Outras Palavras. E acompanhando também na revista Ópera, que também vem fazendo um ótimo debate sobre o tema. A gente precisa começar desde já o debate, a crítica, a mobilização e botar a pressão nas ruas para que isso não seja aprovado. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.